Pronto. Voltando à nossa aula. Está sendo gravado agora. Ouça aqui. Voltando à apresentação do inteiro. Vamos lá. Teoria da tolerância. Sim, uma coisa que eu... Vou dar um exemplo que eu já vi gente também fazer confusão. Por causa da questão do uso do fogo e alimentação e aumento do cérebro. Olha, né? Por exemplo, nessa teoria da tolerância não existe uma correlação causa e efeito. Nós temos cérebros grandes como o uso do fogo para causa de nós termos cérebros grandes. A coisa não é simples desse jeito. Se sabe, no caso do fogo, que o gênero Homo usa o fogo como ferramenta desde quase 2 milhões de anos atrás, tem pelo menos 1.700.000 anos atrás. E é uma ferramenta bastante poderosa, não só para Professor, não está saindo som, não. Está funcionando agora? Está. Tá. Obrigado, viu? Agora está funcionando, né? Eu vi que estava mensagem de microfone não funcionando, mas vamos voltar aqui. A Tereza do Planeta está aqui. A questão do uso do fogo, certo? Olha, eu estava comentando sobre o uso do fogo, que existe às vezes visões simplistas de que se considera que esses biólogos evolucionários defendem a ideia de que o uso do fogo causou o crescimento do cérebro. Não é coisa tão simples, não. Nem entre as implicações da teoria da tolerância, etc. Mas se sabe que o uso do fogo como ferramenta existe há pelo menos 1.700.000 anos atrás, no gênero Homo, no Homo erectus, certo? Já bem antes, Homo erectus ergaster, que tem alguns que consideram que é um Homo ergaster, que é outra espécie. Mas controvérsia na parte quanto à classificação. Você tem autor que prefere considerar só Homo
erectus e os outros como subespécie do erectus, e nós somos uma espécie que filha do Homo erectus, e o Homo neandertal também, para uma outra linhagem, uma linhagem que foi para a Europa antes do Homo sapiens sair da África. O Homo erectus saiu da África antes da gente, bem antes, e ocupou o continente asiático, o europeu, e por seleção natural deu origem ao Homo neandertal lá na Europa por causa das condições climáticas. Aí é seleção natural mesmo, porque foi mudanças biológicas mesmo, certo? Então, por exemplo, no uso do fogo, o que acontece é que realmente o fogo é uma ótima ferramenta para processar alimentos, e justamente coincide aqui o processamento de alimentos, que o processamento, o uso de ferramentas, 1,7 milhão de anos atrás está por aqui, justamente processo de mudança, tem vários fatores aí, não existe causa única, processos de mudanças ambientais favorecem que a gente tenha que aprender a lidar com o ambiente e não repetir comportamentos hereditários para poder sobreviver. Então, esse tipo de ambiente favorece a inteligência. E uma das ferramentas é o fogo. O fogo é apenas uma das ferramentas, mas uma ferramenta ótima para processar alimentos. Alimentos que seriam, que se dependesse da nossa digestão, então, o uso do fogo é uma ferramenta, é um processo cultural. Não necessariamente de cultura simbólica, mas é um processo cultural. E uma ferramenta excelente para processar alimentos. E alimentos que na natureza seriam alimentos que a gente não conseguiria aproveitar direito. Como, não é só carne, não. Amido. Amido é muito indigesto para o nosso sistema digestório, para o nosso trato digestivo, digestório, o amido é bastante indigesto. Nós que não somos herbívoros, então processar amido de sementes, de raízes, etc. E uma curiosidade é que nós não temos medo instintivo ao fogo. Muito pelo contrário. O fogo, a gente sente atração. O pessoal da montanha agora começou a fazer barulho. Nós sentimos a atração pelo fogo. Uma atração mesmo. Acha o fogo bonito. Você pode observar um neném olhando a chama de vela, que é como é que ele é, o olhar dele. Enquanto a grande maioria dos animais tem medo instintivo do fogo. Então nós temos uma relação com o fogo anterior ao Homo sapiens, no Homo erectus já. E é uma ferramenta muito poderosa, mas não significa que ela causou, por causa dela, a gente tem cérebro grande. Não, foi um dos fatores ambientais, culturais, aliás, porque o que aconteceu é que no gênero Homo, para sobreviver, ele teve que ser uma espécie, as espécies do gênero Homo, espécies que são muito sociáveis e que têm que usar ferramentas. Certo? Que tem que usar ferramentas. E uma delas foi o fogo. E tudo isso favorece os inteligentes. Os mais inteligentes foram favorecidos para sobreviver. Então a ideia é essa. E o fogo, como é permite o processamento de alimentos, aproveita melhor muito mais os alimentos disponíveis em certo ambiente. E favorece cérebros maiores também. Então uma coisa retroalimenta a outra, é uma relação dialética. Uma relação dialética. Então, não é simplória assim. A gente tem cérebro grande por causa do fogo. É por causa de muita coisa. De muito ambiente, muita coisa.
inclusive o fogo para processar melhor os alimentos, aproveitar melhor. E não é só carne, como eu falei para vocês. E também é simplório dizer que nós somos inteligentes por causa do consumo da carne, por causa da caça, etc. Isso é simplificador demais. Não é simplificador, é simplório. É um tipo de explicação simplória. Tem uma diferença grande entre simplificação e ser simplório, né? Que não levar em conta a complexidade é ser simplório. Quando ela existe, simplificação só uma estratégia. Então vamos lá. Vamos voltar aqui à teoria da dupla herança. Desse slide que eu parei. Olha. A abordagem, eu já vi algumas críticas em relação a essa abordagem da dupla herança deles, especificamente, que eu estou falando aqui no modo geral, mas deles algumas críticas sobre o tipo de metodologia de modelo usado, mas isso são coisas que não compete a gente aqui fazer essa crítica, essa avaliação e comparar com outras propostas, não. Essa abordagem da dupla herança emprega modelagem matemática, assim, e para avaliar a participação de diversos fatores na evolução humana, tanto a genética quanto a cultural. Certo? E parte daqueles pressupostos e fazem modelos de simulação, modelos matemáticos, botam no computador, em simulação, e veem as consequências. Certo? Tem autor que considera que eles não levam esses modelos têm alguns problemas, podem não estar levando em conta todos os fatores envolvidos, mas isso são outras coisas. A questão agora é a imitação. Parar de fazer barulho, por enquanto, vamos colocar. A questão agora é a evolução da imitação. O ser humano tem uma capacidade muito refinada de imitar. Sem essa capacidade, nós não estaríamos aqui. Nós somos capazes de aprender a falar por conta dela. Falar. Um neném, um ser humano muito novo, ele aprende muito a partir da imitação. Pura e simplesmente, ele não precisa nem ser tão estimulado, tão ensinado, no final das contas. A partir da observação, tanto é que se ele não observar, ele não aprende. Certo? E segundo esses autores, só o ser humano tem imitação fidedigna. Certo? E que a teoria de que nós temos, por conta disso, potenciais cerebrais cognitivos inatos para essa imitação. E surgiu em algum momento por evolução. E foi fixado por evolução, então foi vantajoso para os indivíduos que tinham essa capacidade. A questão agora é por que foi vantajoso. Porque eles simularam vários cenários e chega a conclusão. Vamos ver. A conclusão seguinte, que a questão não é a aprendizagem mesmo em si, isso que o imitador tem, certo? A avaliação da imitação para gerar cultura acumulativa. Por que a cultura se acumula a partir da imitação? Porque existiram duas grandes formas de aprendizagem. Por imitação ou pela experiência própria. Tentativa e erro, por exemplo, quebrando a cara. Quem aprende imitando tem a vantagem, tem muita vantagem, sim, mas ele tem que aprender imitando quem já sabe. E isso gera uma limitação também. Ele precisa ter um indivíduo mais velho que já sabe fazer. E tem um momento que o que já sabe fazer
teve que aprender sozinho. A partir do quê? De mudanças ambientais, por exemplo. Se tivéssemos, ele colocou no cenário, se a gente tivesse só imitadores, isso não leva a lugar nenhum. Se tivéssemos só gente que aprende sozinho, também não, porque sempre estaria que reinventar, seria necessário reinventar a roda. Tem que ter no modelo dele dizem que, no final das contas, vai levar um equilíbrio, e esse equilíbrio não explica a acumulação, porque vai ter aqueles que imitam, porque no final das contas, o ser humano, todo mundo, exceto poucas pessoas, é minoria, mas o nosso natural é a capacidade de imitação. Todo mundo tem essa capacidade, tanto de imitar quanto de aprender por conta própria. As duas existem. Existem em todas as pessoas, em quase todas as pessoas, vamos falar em todas, sem exceção. Mas exceção é só aquele tipo de coisa aí, é a exceção que comprova, que confirma a regra. Então, a questão é a seguinte. Ele leva também a questão da hipótese da inteligência social, que a complexidade social exige o desenvolvimento cognitivo. A pessoa, para poder viver num ambiente que é complexo socialmente, tem que ter capacidade cognitiva para isso. Quanto um ambiente social, quanto mais complexo, maior a capacidade cognitiva. Isso é a evolução do gênero Homo, até chegar a nós, né? Que a complexidade do gênero Homo já é muito maior do que de outros, como os grandes símios existentes hoje em dia. Infelizmente, só existe uma espécie do gênero Homo existente, que é a nossa. Infelizmente. Seria extremamente útil para se tivesse sobrevivido o Homo neandertal, né, o Homo neanderthalensis, mas existe uma hipótese até interessante sobre eles. Mas que eles não foram extintos, né, de fato mesmo. Eles foram absorvidos devido a certas diferenças entre a gente e eles, a partir da hibridização, com o contato do Homo sapiens, quando ele começou a ocupar a Europa. Primeiro o Oriente Médio, começou ali, porque o Homo neanderthalensis também ocupava o Oriente Médio, se encontrava no Oriente Médio. Só a partir daí que o Homo sapiens foi para a Europa. O Homo sapiens chegou à Oceania antes de chegar na Europa. Antes. Porque é um animal realmente tropical. Foi acompanhando lugares de clima quente, até chegar na Oceania, mas chegou antes de ocupar. Foi pelo sul da Ásia, nunca foi se aventurando muito para o norte, só em contato com outras espécies do gênero Homo, ele começou, no caso, na Europa, primeiro teve contato com o Homo neanderthalensis. Mas, olha, então, eles falaram o seguinte, como eles não conseguiram explicar, então, eles vão para outra tentativa de hipótese. Porque a hipótese de que a imitação verdadeira ou fidedigna é vantajosa por evolução, por uma questão de vantagem em termos de aprendizagem, essa hipótese não se sustenta. Porque existe tanta imitação como a individual. Mas essa imitação faz com que o indivíduo que imite, certo, ao imitar, permite a acumulação cultural. Permite que a cultura seja acumulada, que vai aumentando pode aumentar a cada geração, e aumenta com o contato com indivíduos de outras culturas, por imitação, por aproveitar o que pode ser vantajoso, né, etc. Mas que eles dizem que é diferente da aprendizagem individual com
é a questão dos grandes símios. Os grandes símios não, segundo eles, não tem imitação fidedigna mesmo. É uma imitação que por si só basta para a aprendizagem. Mas vamos. Aí somos na capacidade de aprendizagem individual, condicionamento pavloviano, tentativa e erros, etc. Mas o que eles dizem é que, afinal das contas, a imitação fidedigna não é adaptativa em termos de evolução da aprendizagem. O que foi? Então, por que a imitação fidedigna surgiu e prevaleceu no Homo, no gênero Homo? Então, a questão agora é outra. Uma relação social complexa, qual a vantagem de ser capaz de imitar? O que significa o imitador nas relações sociais, não só de aprendizagem, mas nas relações sociais? Aí vai por aí. O que é o imitador fidedigno, o que é capaz de imitar? Ele tem uma capacidade grande de observação, de observar o outro. Então, necessita a capacidade de se colocar no lugar do outro. Significa que o imitador ele tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ou seja, ele é um leitor social. Então, isso é uma grande vantagem em vida social, na vida social. Porque a gente tem aqui que essa capacidade é vantajosa, por quê? Porque diz, ao avaliar os outros, o sujeito ele consegue ver que... Espera um instantinho. Oi, vocês voltam hoje ainda? Não. Só segunda? Já está. Você vem segunda? Não, pede aí para minha mulher, por favor. Ok. Então, significa, olha, a capacidade de saber em quem confiar, se colocar no lugar do outro, então, e quem confiar, em quem não confiar, alianças. E numa sociedade de relações sociais complexas, isso é muito vantajoso. Inclusive, para o bem e para o mal. O cara pode, o chamado imitador fidedigno, ser um grande imitador, um grande enganador. Mas, de qualquer maneira, também temos aí a base do pensamento, abstrato. Para poder ter pensamento abstrato, você tem que ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro, dentro da sua cabeça. Você pode notar, uma coisa que não está dita aqui, é que essa capacidade de se colocar no lugar do outro significa de se introjetar o que você observa para sua cognição. E isso é a base para a compreensão do símbolo, certo? Da formação do símbolo, da cultura simbólica. Sem imitação fidedigna não há cultura simbólica, porque não há a abstração também. Se colocar no lugar do outro é um processo de abstrair dentro da sua cabeça o que os outros podem estar pensando, o que está no... Mesmo que você não seja capaz realmente de ler o pensamento, né? Realmente, literalmente está dentro da cabeça do outro. O que mais? No final das contas, essa vantagem leva a uma capacidade de deixar seus genes. Isso é bem observado em sociedades mais simples, mais tribais, que realmente os líderes têm mais filhos, em média, tradicionalmente. Porque os melhores nisso são os líderes. O que tem maior capacidade disso, nesse caso aqui, acabam se tornando líderes. Certo? Agora, a questão da evolução cultural, eles colocam aqui, eu não vou me deter muito nesse assunto, essa coisa mais específica,
Porque eles falam que a evolução cultural, será que a pergunta é, a cultura evolui por si própria? Existe uma evolução cultural? Além da biológica, que é a cultura, a gente está vendo que é uma ferramenta de sobrevivência extremamente poderosa. E vamos ver que o símbolo em si, que aí é a cultura simbólica, mais ainda. E acho que os antropólogos normais, quem critica a psicologia evolutiva, etc., na argumentação deles, eles esquecem que cultura humana, ele fica tão enfatizado na cultura humana como algo simbólico, abstrato e por isso mesmo arbitrário, que esquece que um símbolo, por exemplo, a palavra milho e a forma com que ela é escrita, e que pode ser totalmente arbitrário, porque a gente, estamos falando em português, mas pode ser corn, maíz, em outras línguas, que a gente esquece que ele em si é algo que existe, concreto, produto de seleção genética, da relação do ser humano com o ambiente. Também não pode esquecer que não existe só símbolo como parte da cultura, existem as coisas concretas que são necessárias à nossa sobrevivência como alimento. E que foram culturalmente modificados, porque o milho selvagem não tem nada a ver com o cultivado, isso muito antes de ter até técnica de melhoramento genético, mas foi por seleção mesmo, como a seleção de raças de cães, isso foi a seleção de indivíduos que melhor se deram, se relacionaram com o ser humano, isso é coisa que acontece há milênios, né? E você pode notar que parece, o povo também esquece que o símbolo não é separado daquela coisa que ele representa. Que existem coisas concretas que fazem parte da cultura, que é o que existe componente concreto na cultura, existe coisa que na cultura humana vai além do concreto por ser simbólico, mas ela a cultura humana, ela digamos, tem um componente, vamos continuar, que ele considera que existe a atuação de forças, existe muita coisa de aleatório mesmo, muita coisa de aleatório, uma cultura pode se perder, um componente de uma cultura, uma prática cultural pode se perder porque poucas pessoas conhecem e a pessoa morre sem ensinar as outras, questões puramente aleatórias. Do mesmo jeito que existe a deriva gênica, né? E na tomada de decisões também as pessoas decidem por vários motivos, que decidem agir de determinado modo, agir, adotar certa cultura que é de outros, porque pode ser guiado, porque depende de onde a pessoa nasce, da cultura que ela está, do contexto cultural dela, que outros mais velhos guiam, né, essas escolhas, essas decisões. Pode ter vieses, né, também na transmissão cultural, que eles dizem que tem um viés do conteúdo, que tem conteúdos que são mais favorecidos que outros, que a pessoa prefere por escolha de conteúdo ou a coisa que é mais frequente, seja moda, por exemplo. Que a pessoa se expõe mais àquilo, tende a escolher por causa da maior exposição que ela enfrenta, e seguir modelos, que isso é bastante comum por conta os mais novos, às vezes se espelham não só nos pais, mas em líderes, que estão da liderança religiosa, política, depende de outras opções.
e por próprio também processos que são típicos da seleção natural, ou seja, comportamentos culturais podem ser vantajosos para a sobrevivência biológica em si. É o que diz que é a força de seleção natural atuando para a evolução cultural. Ali tem toda essa força, tem a própria seleção natural, né? E vou ver se eu simplifico essa coisa aqui. Eu simplifico esse negócio aqui. Nós temos, mal adaptações. Ele considera que tem mal adaptações quando variantes culturais levam à redução da aptidão individual, né? Ou seja, e do grupo. Quando a cultura, digamos, compete com a aptidão biológica. E existem alguns casos, mas tem uma chamada teoria da cooperação. No final da conta, é aquilo que eu tinha falado para vocês. Nós temos uma psique como que a nossa herança biológica, é que isso já foi defendido até por Darwin, que nós gostamos de viver em grupo. É uma coisa que é agradável, nós gostamos de seguir o grupo. Então, isso foi extremamente importante para a nossa sobrevivência, mas dependendo do grupo que o sujeito segue, pode ser que não leve a aumento da aptidão. Por exemplo, há muita controvérsia, por exemplo, no celibatário de alguns religiosos. Mas no caso da influência, da liderança, são outros fatores que agora são culturais. São mal adaptados em termos biológicos, mas tem outros fatores culturais. Olha, que ele fala tudo de vários exemplos, que existe outro mecanismo de seleção de grupo, marcação simbólica, ou seja, a reputação do sujeito dentro do grupo. A chamada agressão moral é quando o sujeito é reprimido por comportamentos diferentes do que seria plausível para aquele contexto cultural. Então a pessoa se sente, ela se identifica com o grupo, ela quer agradar o grupo, então ela faz coisa para agradar. Se sente bem. E a sanção quanto a isso até é estudado pela psicologia evolutiva, assim, mas só que eles vão além, porque agora eles colocaram o componente simbólico nesse caso, da cultura simbólica também, que vai uma coisa além do puramente do emocional, do que é da nossa herança biológica em relação a um grupo. O que mais? Sim, crítica à psicologia evolucionista. Eles criticam a psicologia evolucionista, não é só por questão de ser reducionista, mas porque eles consideram que o grande erro da psicologia evolucionista é considerar que o comportamento humano é mal adaptado no ambiente contemporâneo cultural humano, que nós nos despreendemos. Então, porque na psicologia evolucionista há uma dicotomia entre cultura e biologia. E no caso deles, não. Que a cultura é um produto biológico e é um produto, não só biológico, mas um produto que alterou a biologia. Isso eu não coloquei, talvez, para você de forma clara, mas que a cultura humana é uma cultura, a própria cultura humana afetou a biologia. Talvez eu acho que não tenha ficado claro isso, que a cultura humana, o uso de ferramentas, o uso de fogo, tudo isso alterou nossa biologia. Então, não tem como separar as coisas, não são separadas. E a psicologia evolucionista separa. Diz que a cultura é uma coisa e a evolução biológica é outra. E que a evolução, que o comportamento do ser humano é um comportamento consequência da sua evolução. E no ambiente cultural contemporâneo, que nós temos uma psicologia de animal mais condizente com um tribal.
quando parte para sociedades humanas de milhões de pessoas, nós ainda exibimos esse comportamento tribal que entra em choque com o cultural. Ele disse que não é isso. Não é isso. Não se separa cultura e biologia. No caso do ser humano, a cultura afetou a biologia e continua afetando. E, aliás, a cultura humana afetou a biologia do planeta. Você sabe muito bem disso. A cultura humana não só afetou a biologia do ser humano, ou do gênero homo vem afetando, mas de um tempo para cá se intensificou isso a partir da domesticação, depois da transformação da natureza, depois da própria ciência. O objetivo da ciência, o objetivo histórico-social da ciência, é o controle, como surgiu na Europa, é o controle da natureza, a nosso favor. E se isso não provocasse mudança na natureza, na própria biosfera, dá de um jeito que o jeito agora está de um jeito que a gente não tem como. A gente não tem como. Olha, a gente não tem como. Não é só nem não separar, não. A gente, nossa cultura simbólica, chegou ao nível da cultura científica, está transformando o planeta. Não só a biosfera, não. Está provocando mudança no planeta. Então, e também outra, aqui, a memética de Richard Dawkins, porque há uma dicotomia ali entre o replicador e o veículo. Tem autor que considera replicador e interagente. É o mesmo tipo de crítica, porque essa dicotomia não existe. Essa dicotomia, agora eu posso falar em concordância com eles, com esses autores. Não existe essa dicotomia entre cultura e biologia, não existe dicotomia entre o ser que tem o gene e os seus próprios genes. Não, eles não são separados. Uma célula não tem como separar. Essa separação é meramente didática. E a questão agora, acho que essa finaliza, a construção de nichos culturais e transformação de ambiente para a nossa sobrevivência. Isso foi ao longo de toda a nossa história. Que o próprio ambiente funciona como um meio que é transmitido para as gerações seguintes. Essa transformação ambiental é transmitida para as gerações seguintes. Falando nisso, por isso eu vou colocar uma outra coisa aqui, até que está rendendo. Alguma pergunta, pessoal? Uma pergunta? Eu estou apresentando aqui, tá? O assunto para mim, porque esse assunto para mim, de forma geral, é bastante, digamos assim, eu gosto um bocado, certo? E tem outros também que fazem parte dessa abordagem conciliatória, que a gente vai ver caprichar na semana que vem. Certo? Vamos, que eu disse que realmente aqui é uma tentativa, existe tentativas de conciliar, certo? Conciliar biologia e cultura. E é uma abordagem bastante integrativa. Nós não só temos eles, né? Mas eu queria colocar, que eu falei ali, esse aqui foi feito para o curso, né,
Porque era muito mais, era para o curso de livre do período passado. Níveis de unidade de seleção, coisa da filosofia da biologia, coisa mais específica da biologia, mas tem coisa que eu falei, porque quer dizer, que nível se dá a seleção natural, né? O que eu queria colocar, cadê? Dawkins. Era esse slide, fala de Dawkins. Richard Dawkins. Unidade de seleção. Porque o livro Gene Egoísta, 1986, relançado em 1982, tem um conceito de replicador, porque eu falei ali daquela crítica que ele faz à memética, estamos aqui. Que é aquilo que tem capacidade de copiar a si mesmo diretamente e com fidelidade de transmitir-se de geração em geração. DNA, segundo Richard Dawkins, são um dos replicadores. O outro foi o meme. E que tem que haver essa diferença entre o replicador, certo, e o veículo, que é aquilo que hospeda os replicadores. E serve para proteger e propagar os organismos. Há uma dicotomia, né, nessa ideia de Richard Dawkins, que esses autores são contra, porque ele aplica essa mesma dicotomia, porque nem no sentido mesmo biológico, a gente pode falar, quanto mais a questão cultural agora, de diferença entre, no caso de Dawkins, eles, ao fazer o conceito de meme, o meme é o replicador e o cérebro é o veículo da replicação, é o hospedeiro do replicante, certo? E que gene, que o replicador é o DNA, mas o gene em si é a informação. A ação dos genes se estende também ao comportamento. Não existem grupos como entes discretos, ou seja, não existe seleção natural de grupo, segundo Richard Dawkins. E isso é objeto de outra controvérsia, tá? Mas Rowe, um autor em 1980, ele considera que a dicotomia, ele, ao invés de usar a palavra veículo, ele usa interagente, que é o ser que hospeda o replicador, pode ser o cérebro em relação às ideias, ou a célula em relação aos seus genes, ao seu DNA, que contém a informação genética, os genes. Separar gene de DNA, né? Porque o gene poderia ser outro tipo de molécula informacional. O que interessa é a informação e não a molécula em si. Então, a molécula que surgiu por a evolução, no princípio da vida, pela evolução, que foi selecionada por DNA por apresentar vantagens. Com licença. Dinheiro. Minha carteira. Está na minha cabeceira, pede para ela. Então, a gente aqui ele chama de interagente, porque o veículo interage obrigatoriamente com o replicador. Certo? Com o que. Então, peraí, vou ver se. Não, isso aqui, não, porque eu queria voltar para mostrar esse slide. Esse slide é por conta daquela crítica deles em relação a Richard Dawkins. Outra coisa, tá? Porque eles criticam a limitação dessa chamada ética evolucionista. Existe uma abordagem também, vou colocar aqui, esse slide, a chamada ética evolucionista, que é um desdobramento da psicologia evolucionista, ou evolucionária, porque
vem de evolução, porque revolução seria revolucionária. Tem um autor que acha que a palavra mais adequada é evolucionária. Tá, por isso que eu lembrei disso, eu coloquei isso aí. Que é o enfoque adaptacionista da cooperação humana. Certo? Eles fazem crítica também a esse ponto de vista, porque não leva em conta a nossa capacidade de cooperar por conta do símbolo, daquilo que a gente chama de símbolo, certo? Desses enfoques. Então, o autor Alejandro Rosas, professor associado do Departamento de Filosofia da Universidade Nacional da Colômbia, certo? Vamos lá. E tem uma outra, essa abordagem também é semelhante à psicologia evolutiva, mas fala daquelas questões mesmo da explicação moral, por que ela surge na evolução humana. Né? E ele fala logo que a diferença entre explicação e moral diferente. São perguntas diferentes. Por que é bom o que o princípio manda? É uma pergunta moral. Por que pensamos que é bom aquilo que o princípio manda? É uma explicação científica. Sim, questão moral é dizer que aquele princípio é bom. E por que é bom? Questão científica, por que achamos que ele é bom? Né? E se a gente acha que ele é bom, do ponto de vista evolucionário, foi processo da evolução. Certo? Eu vou colocar de forma bastante breve esse aqui, mas olha, é aquela diferença também, causas proximais e distais. A pessoa sentir algo como bom e fazer é uma causa proximal. As questões evolucionárias são as causas distais, certo? Que explica por que aquele comportamento foi selecionado. Certo? Que ele fala, apesar da grande variação de contextos históricos e sociais, ele diz que há uma contribuição muito grande da ética evolucionária ou evolucionista, que os traços comportamentais cooperativos são úteis biologicamente falando para a sobrevivência. São úteis, foram úteis em algum momento, então isso é como origem. Mesmo a gente não falando agora da dimensão simbólica, cultural simbólica. Certo? É o que vai mais além disso. Mas, porque a evolução nos dotou, agora falando em termos de evolução, certo? De mecanismo psicológico que controla esse comportamento. Como eu já falei para vocês, a gente coopera porque se sente bem ao fazer isso. Certo? E nada indica também, é uma coisa muito... Desde 1971, Darwin já fala na origem do homem, das questões do instinto social, consciência, o que ele chamou de consciência moral, dos sentimentos do bem comum, que é equivalente ao do bem do grupo. Que ele dá exemplo que existe um nível de tribo, existe seleção natural de competição entre grupos humanos, e o grupo, aqueles grupos humanos que tinham indivíduos mal capazes de cooperar, foram aqueles mais bem-sucedidos, que é a competição intergrupal. E que para explicar isso não basta sentimento de arrependimento por não ter feito o bem do grupo, ou de remorso, não basta o sentimento pessoal contrário a esse sentimento de consciência moral.
os indivíduos também se sentem impelidos a outros de sentimento que é a indignação contra os transgressores. E isso favorece a evolução todos esses instintos sociais. Desde Darwin já falava isso, mas só que ainda não havia o que dados empíricos mesmo. Isso aqui foi formulação dele, muito sem resultados empíricos ou sem resultado de pesquisa psicológica, etc. E só muito tempo depois, 1968, um livro chamado A Tragédia dos Comuns, de Garret Hardin, eu acho que se for francês é Garret Hardin, A Tragédia dos Comuns, que influenciou pesquisadores como Robert Rivers, que colocou a evolução do altruísmo recíproco, ou seja, o altruísmo como ponto de vista evolucionário, em 1971, e esse gerou muita influência, mas só que ele acabou não vou colocar aqui, porque fala dos mecanismos psicológicos subjacentes, mas ele não consegue explicar. Aliás, do ponto de vista evolucionário, não dá para explicar a nossa capacidade de cooperação, que é uma capacidade de cooperação não é apenas tribal, certo? Não é apenas tribal. Todas as estratégias assim que seriam de sociedades sem cultura simbólica, como do tipo símbolos superiores. Realmente, sem um símbolo não dá para. Professor, o áudio parou de pegar. Alô? Tá pegando agora, né?
Eu desconectei o microfone e reconectei mesmo ele fisicamente aqui. Isso aqui é o suporte, aqui o captador. Estão ouvindo agora, né? Estão ouvindo agora? Espera aí, eu quero saber de onde foi que não deu. Olha, eu vou simplificar aqui. Ética evolucionista, que eu queria ainda falar hoje sobre o conceito de símbolo. Sei que tem muito assunto, mas vocês... Que ele segundo o slide atual, isso aconteceu, que essa estratégia simplesmente, o próprio Richardson e Boyd, né, que a reciprocidade que desestimula é porque a pessoa não tende a cooperar simplesmente na expectativa que o outro retribua. Se for somente isso, não dá certo. Então, trabalhos posteriores viram que realmente num sistema em que há sanção, punição para quem transgride a cooperação, funciona muito mais. Quando junta as duas coisas, certo? E esses trabalhos, se você pegar um desses trabalhos da ética evolucionista, tanto é que aqui, a cooperação decai sem castigos, aumenta quando é possível castigar os desertores. Aqui, com oportunidade de punição, período, e com o tempo, ela vai aumentando, depois começa a cair. No início aumenta, depois começa a cair, estabelece aqui, depois de algum tempo, que eles chamam de períodos, de ciclos, isso foi feito pesquisa de psicologia. Foi feito pesquisa, inclusive tem testes de situações de laboratório com voluntários, usando jogos, certo? De vários tipos de jogos, em que agora uma coisa que é polêmica, tá? Eu não vou perguntar uma coisa aqui. Essa estratégia que é o toma lá da cá não discrimina as ações intencionais dos erros não intencionais. A pessoa tem que haver estratégias mais refinadas para a pessoa que, ao avaliar uma outra pessoa do grupo, saber que aquele erro ela não foi da intenção dela. Enquanto que essa estratégia toma lá da cá, ao esperar que a outra pessoa retribua, e se a pessoa não retribuir, a pessoa já pune, certo? Isso não acontece na realidade porque nós temos mecanismos muito mais refinados de avaliar o comportamento do outro. Como falei para vocês, nós temos uma capacidade muito grande de observar o outro e avaliar, certo? Então, na realidade, se faz uma avaliação para fazer essa retribuição, né? Porque avalia, ou seja, por isso discrimina qual é a contribuição do outro para a cooperação. Não é simplesmente ver se cooperou ou não, ver qual é a possibilidade que o outro tem para cooperar naquela situação. Então, isso aqui, não vou entrar nesse detalhe não, porque eu só queria completar o seguinte: as pesquisas, desse ponto de vista, não conseguem ver. Eu não sei. Eu cheguei, pessoal. Cadê? Vocês ouviram minhas explicações sobre o ponto de vista de Darwin. Acho que chegou a ouvir. Se você perdeu o áudio só naquela vez que me avisaram, uma boa parte da explicação foi dita de que... Certo. Então,
Sei. Quando eu fico mexendo, pegando o microfone, isso acontece. Quando eu deixo o microfone quieto, é que. Não, eu vou colocar quieto, parado, e fica puxando o fio, fazendo. Uma outra vez aconteceu por causa disso. O pessoal da marcenaria já foi, não vão fazer tanto trabalho, ou tanto barulho agora. Mas vamos lá. É que, no sentido da cooperação humana, é que o símbolo, eu tenho uma apresentação aqui, que fala justamente da introdução às abordagens semióticas do estudo dos seres vivos. Tem abordagens que também são conciliatórias, que avaliam e analisam os seres vivos como seres processadores de informação, de códigos, né? Existe uma biosemiótica de códigos do Barbieri, de um biólogo italiano, e uma de interpretação, abordar a interpretação de Andrzej Markos, que é um biólogo tcheco. Mas eu queria colocar o seguinte: são abordagens interdisciplinares da vida como processamento de matéria, energia e informação, levando em conta isso. O código genético é um dos códigos biológicos que fazem parte desse processo de informações. Mas nós temos, quando chega no nível do ser humano, da cultura humana, nós temos algo chamado símbolo. Eu coloquei essa apresentação porque vamos fazer aqui essa diferença. Vamos nos situar. Por isso eu estou colocando, quando eu falei da teoria da dupla herança, eu vou colocar agora esses conceitos. Porque a cultura humana é simbólica e o símbolo foi sempre para o gênero, provavelmente para o gênero Homo, como uma ferramenta, em primeiro lugar, de comunicação extremamente poderosa, e por isso permite acumulação cultural. Se não fosse a cultura simbólica, nós não estaríamos aqui. Aliás, nós seríamos só grandes símios. E provavelmente pelas evidências paleontológicas, arqueológicas, outras espécies do gênero Homo, não se sabe quase exatamente, mas provavelmente o Homo, considerando os feitos do Homo erectus, dele ter saído da Ásia, da África, e ocupado a Ásia e a Europa, em grupos de migração, e há evidências que eles tinham essa capacidade de usar ferramenta, de usar fogo, etc. Provavelmente eles tinham também ferramenta de comunicação, nem que seja um protossímbolo, alguma coisa. Mas, tá, vamos lá para alguns conceitos, certo? Nós temos sinal, índice, certo? Alguns conceitos lá da semiótica, tá? Evento ou traço informacional correlacionado a evento ou traço concreto. Fumaça correlacionada a fogo. Latido, cão. Isso não é símbolo, né? Não é um símbolo. É um sinal. Ou índice, depende do autor, que é uma correlação entre algo concreto entre si. Correlação entre o latido ou um som de um animal e o próprio animal. Certo? Os animais são capazes de fazer essa leitura do seu ambiente. Sentir cheiro de fumaça e correlacionar com fogo. E ouvir, e com muitos animais, ouvir o som, por exemplo, entre os suricatos, o som
de uma águia, identificar mesmo sem ver a águia, saber que é um predador. Então, o código é traço, unidade informacional, integrante de um sistema de códigos, que é a convenção. E existe, de acordo com o biosemiótico, isso é extremamente útil, considerar os códigos naturais. O sistema de código natural, como código genético, código imunológico, etc. E os nossos artificiais, como o código Morse. Requer um sistema de decodificação e interpretação para a resposta. Podem ser inconscientes ou não. Pode ser inconsciente. Aliás, a relação do nosso consciente com o inconsciente é extremamente complexa. O consciente é uma ponta do iceberg do que está inconsciente em todos os nossos processamentos. Só uma ponta do iceberg, inclusive muita coisa. A nossa gramática é mesmo na língua que a gente adquire, o aprendizado infantil, é inconsciente. Às vezes só aprende a gramática consciente na escola. Só aprende o que é gramática, como é que funciona, etc., na escola. Termos, etc. A gente aprende a falar usando a gramática, etc., típica. Pode ser uma gramática diferente, porque no caso do português aí tem a complicação de ter dialeto, de ser uma variante do português e ter uma separação muito grande entre gramática e a língua falada. Mas certa língua, como o alemão, a criança já fala com a gramática correta do alemão desde cedo. Ouvir os adultos falando daquele jeito. Então, pelo menos o que a gente chama de gramática seria a gramática natural. Não? A lógica natural de uma língua. Nós temos, a gente não fala, mesmo sendo igual à gramática oficial, mas a gente não fala sem lógica, sem estrutura lógica. E isso é algo até inconsciente, a gente fala sem pensar nisso. Eu estou falando agora, eu não estou pensando, eu estou expressando os meus pensamentos a partir dessa língua aqui. Sem precisar estar pensando em todas as regras gramaticais, né? Então, e o símbolo, agora chegamos, é o traço unidade informacional, artificial, abstrato e arbitrário. Compõe as línguas, conceitos, etc. São integrantes de sistemas conscientes. O símbolo realmente tem que ser algo, quando se detém a ele, é algo consciente. E varia um bocado, falando de um grande influenciador desse todo isso aí, uma grande básica, um grande autor básicos, do pessoal da biosemiótica atual, é o Charles Sanders Peirce, um americano, criador de um filósofo americano, pragmaticista, e criador de uma semiótica, certo? Em que ele fala que a relação triádica, existe uma relação triádica entre objeto, signo e interpretante. Não é nem dialógica, é triádica. E tipos de signo, porque aqui a gente fala, certo? Que ele tem um conceito de signo que separa ícone, índice e símbolo. Símbolo é um tipo de signo, certo? Aqui. Ícone, o desenho do corpo de um cão lembra um cão, isso é um ícone. Índice, o latido de um cão indica a presença física do animal. Símbolo, a palavra cão é uma abstração que não se parece nem com cão e nem é o som de cão. Não é au-au, né? É símbolo cão, dog, perro, hino, japonês, né? Hund, alemão, carne, italiano, e assim vai, né? Show, francês, para um bocado. Como eu coloquei o índice, um ícone, índice e o símbolo. O símbolo aqui é fogo em japonês, isso aqui é o ideograma
e o kanji de ri, que a transliteração em português seria HI, para a letra romana, aliás, pela regra dele, mas isso é meio forçado. Fogo, fire, fuego, fueco, italiano, como é? Feuer, auf Deutsch. Então, tem um produtor de signo, um intérprete, e o objeto é denotado que isso tudo é essa relação triádica, o signo. Então, e o signo, o símbolo é um dos. O que é que acontece? Eu queria só colocar, tá? Eu vou colocar falando de Jakob von Uexküll. Então, já que eu vou continuar. Eu não ia entrar, mas um dos pioneiros e que usou uma semiótica persiana no trabalho dele foi esse biólogo, filósofo, Jakob Johann von Uexküll, que nasceu na Estônia, de família alemã, acho que pelo sobrenome dele é do norte da Alemanha mesmo, ali, porque a Estônia é um país, uma nação báltica, do mar Báltico, ali do norte, vizinho à Alemanha. Quando ele nasceu, o que é Estônia hoje, certo? Fazia parte de Estado, não sei qual, do Estado alemão, que foi antes da unificação dessa separação da Estônia, depois a Estônia virou União Soviética, depois voltou agora a ser país independente. Mas vamos lá, né? Especialista em fisiologia muscular e cibernética da vida, do uso da aplicação, foi um dos pioneiros, e é um dos pioneiros do estudo do comportamento, da etologia, certo? Um conceito muito interessante dele, certo? Ele, como filósofo, era um kantiano. Aliás, Morin, Bachelard, muito dele tem influência kantiana do século XIX para cá. A grande influência é Kant. A grande base é a filosofia de Kant. Inclusive a base para um pensamento dialético. Então, ele tem um conceito que ele chamou de inner Welt, que é o mundo interior, o organismo como um todo, ele em si. Aquele ser em si, o todo dele é o chamado inner Welt. Agora, o Welt, o mundo próprio, é um mapa mental subjetivo próprio de uma espécie. Como? É criado pelos potenciais. Uma espécie tem potencial genético, fisiológico, aprendizagem e interação com o meio e com as outras espécies, que geram seus sentidos típicos, e esses sentidos típicos ao redor formam um mapa mental, ou uma bolha, sem querer dizer, porque agora o ser humano tem outro tipo de bolha, né? O Welt de um animal, por exemplo, de um cão, é muito diferente de um gato ou de um polvo. É uma consequência da interação da fisiologia típica daquele animal que depende da genética, depende da capacidade de aprendizagem, depende do próprio ambiente. Por isso gera os sentidos que ele tem. Imagina qual seria o Welt de um morcego. Certo? É diferente de um cão, é diferente do nosso. Um cão tem um mapa olfatório do seu ambiente, que na verdade não tem. A gente usa o olfato, mas não desse jeito. Um mapa olfatório que permite sobrevivência e aprendizagem. No nosso caso, o ser humano está em condições naturais, em condições tribais, realmente caçadores-coletores usam muito mais olfato do que a gente para sobreviver, mas isso é outra história. Olfato, audição, tato e percepção ambiental. Que é o autor que considera que o ser humano perdeu, ou está mergulhado na abstração simbólica, certo? Perdeu um Welt natural dele. É um autor que defende isso. Não vamos falar dele hoje não, porque é o John Zerzan, mas
Tem um autor que diz que não, o ser humano não tem um vento porque ele substituiu pelo símbolo. Mas é o círculo funcional da percepção, que é a percepção interagindo com o ambiente, a percepção do interagindo com o ambiente para depois para se retroalimentar, né? Isso aqui é um esquema dele mesmo. Outro perceptual, campo perceptual, já traduzido para inglês. Campo motor, centrou, então ele fala dessa retroalimentação fisiológica, esse ciclo perceptual, produto da interação do animal de acordo com seus potenciais e seu meio. É um dos autores também, falando dele. Esse é filho do von Uxküll, médico e linguista alemão, aqui quando ele criança e depois de adulto. E ele faleceu bem idoso, aqui já estava beirando 100 anos. Pai da psicossomática e da biosemiótica, um dos. Ele que foi além, pegou o trabalho do pai dele e foi além. Foi além, tanto é que ele foi um militante a favor da psicossomática na Alemanha, e toda a faculdade de medicina tem disciplinas e tem área de pesquisa em psicossomática na Alemanha. Certo? E outro aí é o filho do William Bateson, antropólogo, linguista, sociólogo e semiólogo britânico, que é a aplicação das teorias de sistemas e da cibernética ao comportamento e às ciências sociais. Cibernética. Então, ele era um polímata. Foi casado com Margaret Mead, também foi um dos mente e natureza, uma unidade necessária. O conceito dele de ecologia de ideias, das ideias. Foi o filho do pai da genética, né? Na realidade, o pai da genética é William Bateson, a própria criador da palavra genética, e o nome dele Gregor em homenagem a Johann Gregor Mendel. Ele nasceu em 1904, quando a genética estava sendo criada, estava sendo articulada para a criação da genética moderna. Olha, dá tempo de fazer isso. Conceito de cômputo de Edgar Morin, que há pouquíssimo tempo vê-se como é que ele estava, ele ainda está vivo, está beirando 100 anos. Eu tenho um bocado de livro dele. Se me perguntarem, na epistemologia, que autor, se me perguntarem para mim, que autor você considera um básico atual para o conhecimento de epistemologia, eu diria, sem hesitar, Edgar Morin. Morin é um pseudônimo do nome original, isso, porque ele é judeu sefaradita, se eu não me engano. Ele mudou para Morin para ser um nome, acho que talvez mais ao ouvido dos franceses, dos conterrâneos dele, né? Estuda a complexidade, qual a epistemologia dele. No final das contas, o que é a organização? A pergunta dele é básica essa. O que é a organização? Então, segundo Morin, todo sistema é complexo. Todo sistema implica numa organização. Pode ser um átomo. O átomo já em si já é complexo. Se você tirar o elétron dentro do átomo, o elétron vai ser outra coisa. Depende o elétron naquele átomo depende do átomo, isso mesmo, depende daquele sistema que ele está inserido, de como é que ele funciona como um todo, como ele se organiza. Quanto mais célula, ser vivo. Então, no volume 3, eu peguei esse trecho aqui, eu anotei esse texto, porque ele tem um conceito de cômputo aqui.
o método, volume 3, o conhecimento do conhecimento. Porque ele fala o que é o conhecer. Então, está falando exatamente isso, o conhecimento sobre o conhecimento. Obra original de 1986. Tá, extraído do capítulo 1, A Biologia do Conhecimento. Porque essa obra aqui, o método, já é uma compilação de trabalhos dele, uma edição posterior a 1986. O trabalho original desse trechinho aqui é de 1986, certo? Essa edição brasileira é de 2000 e pouquinho, em 6 volumes, que vai desde a natureza, que fala de física quântico-ondulatória, astrofísica, relatividade, questões atuais, até questões sociológicas, certo? No volume 2 é a biologia da vida, né? O que é a vida, certo? A computação, vamos lá, sem enrolar mais do que já estou, a computação viva, que eu vou ler a citação dele. A computação viva deve incessantemente resolver o problema do viver, que são os do sobreviver. A computação viva é destinada essencialmente à organização do ser e da sua reprodução. Certo? A diferença cognitiva entre computação artificial e computação viva surge agora em todo o seu radicalismo. Então, por exemplo, ele não deve dizer, é uma analogia falsa. É simplesmente uma analogia dizer que um computador é como um cérebro. Não é. Não é mesmo. A computação artificial e a computação viva surge agora em todo o seu radicalismo. As máquinas resolvem os nossos problemas. Nós queremos as máquinas para resolver os nossos problemas. Não os dela. Dizia Von Foster. A bactéria, colocando um ser vivo mais simples possível, computa para a sua própria organização, sua própria produção, sua própria reprodução. É um solving problem machine que trata os seus problemas. A computação viva própria ao ser celular é uma computação de si, a partir de si, em função de si, para si e em si. Por isso é um texto bem dele. Podemos propor a noção de cômputo para definir o ato computante, que é de si, em função de si, para si mesmo. É diferente de um computador, que computa para nós. Por isso, esse é o conceito de cômputo, para diferenciar o processamento de informação de um ser vivo, comparado com o de uma máquina. Para concluir, eu peguei, fazer pesquisa a respeito do von Ursky. Aí tem um blog, é o filósofo psicodélico, que ele bota também, ele cria também charges, etc. Aí, observe bem, jovem filósofo, o brilho do mar nesse momento. O que você realmente vê por trás da beleza? Eu vejo um aglomerado de águas vivas cintilando sobre o luar. Invejo sua luz, sua leveza e seu privilégio de dançar com as ondas. Eu vejo liberdade. Todavia, uma água viva jamais poderá experimentar nenhuma destas sensações sem um cérebro. Seu um verde se limita apenas à agitação constante do ambiente, simulada pelo seu básico sistema nervoso. Pensando bem, Lucas, não é tão ruim continuar como filósofo aí. Mamãe, eu quero ser filósofo igual aos dois humanos no barco. Filosofia, porque não faz algo mais importante como medicina e engenharia. Estamos terminando. Opa, vamos aqui. Apesar do problema de som. Como é que está meu som? Está aqui. Quando eu fico
segurando esse microfone, eu fico mexendo nele, acho que desconecta, ele está ligado para o USB. Eu vou parar a gravação agora. Eu interrompi a gravação, então até a próxima aula agora, para quem estiver assistindo de forma assíncrona.